Olá malta, bem-vindos ao Art Attack, o grande programa artístico. Nós aqui vamos demonstrar-te que tu não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Então, ao ataque. Por exemplo, tu já alguma vez quiseste pôr os teus desenhos na televisão? Ah, já? Ok. Então o Art Attack vai mostrar-te como, porque é muito fácil. Tudo o que tu tens a fazer é isto. Olha só, aqui tens um fantástico desenho teu na televisão. E assim vais poder criar o teu próprio canal de televisão com os teus desenhos. E vais fazer muita inveja aos teus amigos. Mas depois, pronto, podes explicar-lhes como é que isto se faz, não é? E o que é que tu precisas? Precisas de uma coisa tão simples como isto. 2 pedaços de cartão. Tem que ser um cartão bem rijo, tipo cartão canelado, que podes encontrar em algumas caixas. Então, vê só o que é que precisas de fazer. Os 2 cartões têm de ser maiores que as tuas folhas de desenho. Traça os contornos das tuas folhas no cartão. Assim. E depois desenha a forma de um ecrã dentro destas linhas, de modo a ter cerca de 2 cm a menos do que o retângulo que desenhaste. E desenhas os cantos curvos. Assim. A seguir pega numa régua e traça uma linha à sua largura fora do teu retângulo. Acrescenta mais uma largura no fundo para os botões e liga todas as linhas exteriores. E esta será a estrutura do teu televisor. Quando estiveres satisfeito com a forma, recorta o centro e a parte de fora. E aqui tens a parte da frente do teu televisor e agora o que é que vais fazer com ela? Vais colocá-la em cima de um cartão canelado maior, vais contornar e depois recortar e o que é que tu ficas? Vais ficar com outra parte igual a esta e assim tens a parte da frente e a parte de trás do teu televisor. Agora, para fazeres o vidro do ecrã, do que é que vais precisar? Vais precisar de película aderente assim como esta. Agora, vê o que fazer. Pega num batom de cola e põe alguma nas margens da moldura. Depois, coloca o papel aderente por cima, fixando-o à cola. Cobre todo o comprimento, estica-o nas margens para ficar direitinho. Assim. E também podes pôr fita cola para ficar bem seguro. Aliás, se quiseres, até podes pôr 2 camadas de papel aderente para ficar mais forte. E agora vais fazer exatamente a mesma coisa com o ecrã de trás e assim ficas com 2 ecrãs exatamente iguais. E agora o que é preciso fazer? Vamos uni-los, assim, a parte da frente com a parte de trás, só que vais ter que deixar um espaço para pôr o teu desenho. E para isso, do que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de umas tiras como estas. Vais agarrar na tua régua, pões em cima do cartão e vais ficar com uma tira de cartão exatamente igual a esta. Só que nós vamos precisar de 9, por isso já tenho aqui uma, vamos precisar de mais 8 iguais, assim ficamos com 9 tiras. E agora vê só o que é que vamos fazer com elas. Passa a cola numa das margens da moldura e fixa uma das tiras de lado. Depois cola outra por cima dessa. A cola tem de ser bem forte. De seguida, cola ainda mais outra por cima, para ficares com uma grossura de 3 réguas de cartão. Depois cola outras 3 tiras do lado oposto. Agora pega nas restantes 3 tiras e faz o mesmo no fundo. Tens 3 tiras de cada lado e mais 3 no fundo. Põe mais cola sobre as tiras e cola sobre elas o outro ecrã com o verso para dentro. Pressiona e deixa secar. Talvez seja boa ideia colocares uns livros de lado para fazer pressão e ajudar na colagem. Mas depois da cola seca, podes retirar os livros e ficas aqui com um televisor bem sólido que tem aqui uma abertura onde podes colocar os teus desenhos.
E agora o que é que resta fazer? Vamos pintá-lo para transformar este ecrã num televisor de verdade. Arranja guache cinzento ou tinta acrílica e pinta ambos os lados do teu televisor. A maioria dos televisores é desta cor. Se o teu for diferente, pinta-o dessa cor. Quando tiveres pintado ambos os lados, deixa secar. E depois de seco, podes acrescentar os pormenores à caneta. Talvez a marca da tua televisão. Esta é a marca Art Attack. E os botões dos comandos, porque senão não vais poder acender e apagar a tua televisão. E no fim, o teu expositor terá este aspecto, assim. Que tal? E agora é só pôr-lhe o desenho lá dentro. Vamos ver como. Carregas no desenho e enfias o teu desenho dentro do televisor. Ficou uma fantástica imagem, parece mesmo uma televisão a sério. Vais ficar com o teu próprio canal privado só para ti. Que tal? Mas para além deste tamanho grande, podes fazer, por exemplo, um televisor mais pequeno. Vamos ver como. Temos aqui este. Um expositor mais pequenino. Que tal? Mas todas as televisões têm os seus truques, por isso eu vou fazer também o truque desta televisão, que é aqui tens um desenho e depois se queres fazer zapping é só... Ahá! Ficaste com um desenho de uma paisagem fantástica. E vamos fazer a mesma coisa com o televisor mais pequeno. Primeiro tens aqui este desenho e depois é só virá-lo. Aham, ficaste também com outra paisagem fantástica, com um cavalo e tudo. Por isso já sabes, faz os teus expositores em forma de televisor, que é uma espécie de televisão 24 horas, onde tu podes fazer o zapping que te apetecer. Experimenta! Brilhante! Olá, sou eu, Cabeçudo! Então, para fazer um destes televisores, tens de contornar as tuas folhas de desenho num grande pedaço de cartão. No interior, desenha uma moldura com cantos curvos a 2 centímetros do retângulo para fazer o ecrã. Depois, desenha uma moldura com a largura de uma régua a toda a volta do retângulo. Usa a régua para fazer outra largura para os comandos. Recorta tudo e serve-te desta estrutura para fazer os contornos para uma igual que também deves recortar. Cola papel aderente ao ecrã, une os 2 ecrãs colando entre elas tiras de cartão e depois pinta ambos os lados. Acrescenta pormenores com canetas e mete lá dentro os teus desenhos. Que tal? Assim podes ter a certeza que as tuas obras de arte aparecem na televisão, como a minha! Já sabes que podes fazer obras de arte com quase tudo, mas quem sabe disso muito bem é o nosso Mãozinhas. Agora imagina só que ele no outro dia foi a um parque para fazer uns desenhos e é claro que acabou logo por fazer uma coisa muito maior, neste caso um Maxi Art Attack. Agora vê se consegues descobrir o que é que ele fez e principalmente o que é que ele fez com esta pedra branca.
Viste onde é que ele colocou a pedra branca? Que grande composição. Vamos lá ver. Ahá, lá está ele a colocar alguma terra e, claro, usou a pedra branca para fazer o brilho do olho do veado. Engenhocas este nosso mãozinhas. Tu já alguma vez desenhaste pessoas e o que é que achas? Achas que é fácil ou que é difícil? Pois é, às vezes pode ser muito complicado. Agora imagina só que tinhas que desenhar a multidão de um estádio de futebol ou até mesmo num concerto. Olha só, tinhas que desenhar todas as cabeças e todos os braços e todas as pernas. Mas nós aqui no Art Attack temos uma técnica fantástica para desenhar pessoas e só precisas de uma coisa tão simples como isto, de lápis de cera. Então repara como. Pegas no lápis de cera, mas não desenhes pessoas. Desenha um ponto, uma mancha e 2 traços. Ponto, mancha, traço, traço. E se continuares a fazê-lo, a tua multidão começa a formar-se. Ponto, mancha, traço, traço. Ponto, mancha, traço, traço. E quantos mais fizeres, mais a multidão toma forma. É muito fácil e rápido de fazer. E agora que já dominas a técnica, que tal tentares num desenho? Temos aqui este desenho de um jogo de futebol, no momento em que o guarda-redes está ansioso à espera do penalti. Mas realmente falta-lhe qualquer coisa, não é? Falta-lhe a emoção, o apoio, a vibração de uma multidão. Então, repara. Para começares a tua multidão, desenha um ponto, uma mancha, um traço e outro traço. Usa uma cor clara para os pontos e uma mais escura para a mancha e para os 2 traços. E depois faz mais. Ponto, mancha, traço, traço. Ponto, mancha, traço, traço. E uma boa ideia é mudares a cor do corpo de vez em quando. E as pessoas ficam mais pequeninas se estiverem mais longe. À medida que a multidão aumenta, faz só pontos e manchas. Não faças as pernas. Vai mudando de cor. Quanto mais pontos e manchas fazes, mais compacta fica a multidão. E por fim faz só pontos, mas não te esqueças de pôr cabeças de várias cores. E aqui tens, agora sim, tens uma multidão a vibrar, com o guarda-redes, com as claques e tudo. E tu podes usar isto em qualquer tipo de multidão e utilizar também os materiais que quiseres. Por exemplo, temos aqui um outro exemplo de uma rua londrina, com aqueles típicos autocarros de 2 andares. A rua está cheia de gente e as pessoas são apenas ponto, mancha, traço, traço. Mas temos ainda um outro exemplo. Aqui é um estádio também, mas desta vez com um concerto, com muita gente a assistir à sua banda favorita e o público também é ponto, mancha, traço, traço. Por isso, já sabes, se quiseres usar esta técnica para fazer multidão, é mesmo muito fácil. Vamos repetir? Ponto, mancha, traço, traço. É tão fácil! Para desenhar muita gente, basta fazeres ponto, mancha, traço, traço. Ponto, mancha, traço, traço. Ponto, mancha, traço, traço. Ponto, mancha... Epá, até eu me lembro desta. Ponto, mancha, traço, traço. Ponto, mancha, traço, traço. Ponto, mancha, traço, traço. Eu agora vou ensinar-te um Art Attack muito divertido, que é como transformares alguém numa bruxa. Imagina só, o que é que precisas para isto? Precisas de uma coisa muito simples, de um desenho. E podes ser tu a fazer o desenho, ou então podes copiá-lo de uma revista, como por exemplo esta aqui, e podes copiar a cara de alguém só usando um papel vegetal. Também podes transformar em bruxa, por exemplo, um vizinho, ou um professor, ou um amigo teu que te esteja sempre a chatear. Então vais transformá-lo em bruxa. Nós aqui vamos transformar o nosso amigo Mãozinhas, só que ele não sabe nada. Por isso nós já temos aqui um desenho dele.
Ahá, aqui está ele, o nosso amigo Mãozinhas. E agora, como é que se transforma alguém numa bruxa? É muito simples. Basta ir alterando as características dessa pessoa passo a passo. Assim. Começa por fazer o corpo. Não tem de ser perfeito, faz só os traços gerais. Faz as costas bem corcundas e umas pernas finas e saídas para fora com os pés enormes. Depois, acrescenta o cabo de uma vassoura, de modo que os braços fiquem a agarrá-lo. Assim. E quando os traços do corpo estiverem prontos, vais marcar a tua bruxa com caneta de feltro. E o truque para a transformar numa bruxa mesmo horrorosa é torná-la mais pontiaguda possível. Vê como. Servindo dos traços a lápis como guia, exagera as características para que se pareça com as de uma bruxa. Um nariz comprido e torto, umas sobrancelhas grandes e farfalhudas e ainda uns olhos muito feios e muito pequeninos. E os dentes têm de ser feios e espaçados. E que tal um queixo bem pontiagudo? Exagera bastante nos traços. Vamos fazer também umas orelhas bicudas. E que tal a especialidade das bruxas? É isso mesmo, vamos fazer aqui uma verruga. E não te esqueças de acrescentar o chapéu e um cabelo desgrenhado a esvoaçar ao vento. Assim. E faz os dedos mesmo feios e esqueléticos com unhas muito compridas. As roupas têm que ser todas rasgadas e não te esqueças das pernas fininhas e ainda uns sapatos pontiagudos. Assim. Com uma grande fivela. E para terminar, desenhas a vassoura. Está mesmo horroroso, não está? Tudo pontiagudo e tudo horrível. Mas para o nosso Mãozinhas ficar ainda pior, o que é que vamos ter de fazer? Vamos ter de pintá-lo. Ora vê. Apaga as linhas a lápis e depois dá-lhe alguma cor. Os lápis de cera são melhor para isto porque dão uma textura mais grosseira. Usa as cores como quiseres. E quando tiveres terminado, a tua bruxa terá este aspecto. Bastante horrorosa, não está? Que tal? Bom, ela assim assusta qualquer um. Por isso, tu experimenta aí em casa, transformares uma pessoa numa bruxa é muito divertido. Bem, foi mais uma série de Art Attacks, agora não temos mais tempo, mas esperamos por ti aqui neste programa que te prova que tu não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Então até à próxima e tchau!